Você sabia que um post no Instagram ele tem uma vida útil de mais ou menos 21 horas? Quando a gente publica um post, os primeiros 30 minutos, uma hora, são aquele momento em que você tem o maior nível de engajamento. E depois aquele post vai morrendo aos pouquinhos. É por isso que todo mundo acaba postando todos os dias. Tem gente que posta 2, 3 posts por dia. Agora, eu te faço uma pergunta. Se você tem um trabalho, se você tem que dedicar seu tempo para outras coisas, quanto tempo sobra para você fazer um post por dia, 2 ou 3 posts por dia, além dos stories? Pois é, isso me fez pensar bastante sobre o assunto. Eu percebi que se você quer fazer um conteúdo de profundidade, você não vai conseguir fazer 2, 3 posts por dia. Você tem que sentar a bunda, escrever o conteúdo, pensar em como aquilo vai durar e ter algum valor para quem está assistindo. De um tempo para cá eu tenho mudado um pouco o meu conteúdo, vocês devem ter percebido. Comecei a gravar um pouco mais de vídeos, levei as lives lá para o YouTube. Isso tem uma explicação aqui. Eu decidi mudar um pouco o formato. Eu acho que o YouTube, o seu tempo de duração do seu post, ele pode ser de 2 a 3 semanas até. E eu tenho visto muita gente consumindo isso na linha do tempo. Podcast, por exemplo, também é outro tipo de conteúdo que tem excelente duração. Ninguém se incomoda de assistir alguns episódios para trás quando descobre o seu podcast. E a newsletter, no meu caso a Pingback que eu estou usando, ela funciona também como a minha página, onde eu coloco os meus artigos em profundidade. Para explicar mais ou menos como que eu vou fazer essa minha estratégia daqui para frente, eu tenho testado muita coisa. Toda hora eu estou testando um formato diferente, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Eu decidi que, a partir de agora, todos os meus posts, eles começam com um texto. Começam na Pingback, começam no meu site, na minha news, e vai direto para os e-mails das pessoas. Está lá no meu link na bio, se você quiser. E depois desse artigo pronto, aí eu vou cortar ele em outros materiais. Por exemplo, será que valeria um vídeo explicando um pouco mais, numa linguagem mais 1 a 1, sobre o conteúdo que eu escrevi? Será que vale a pena fazer um podcast onde a gente tem menos roteiro e um diálogo um pouco mais macio, uma coisa mais imersiva por causa do áudio? E o Instagram funcionaria como um publicador desse conteúdo, para que as pessoas saibam aonde que estão acontecendo as coisas. É inegável que o Instagram é o lugar onde tem a maior atenção das pessoas. Tanto que eu estou fazendo esse post, estou colocando ele aqui e não vou colocar lá no YouTube. Mas eu fiquei pensando o quanto que o nosso conteúdo gera legado para as pessoas, ou se ele é só mais uma fotinha no seu feed para você dar um curtir, comentar, ou participar de um sorteio, sei lá, ou de comentar nos seus stories. Para quem gosta de produzir conteúdo e para quem quer deixar alguma coisa criada com qualidade, eu acho que a gente tem que repensar às vezes as plataformas. E eu tenho repensado muito as minhas. Então, a partir de agora, e eu fiz esse vídeo aqui para que todo mundo saiba, eu vou começar a encher o meu conteúdo nas redes com muito mais profundidade. Eu vou começar a produzir com muito mais paciência e eu vou deixar o espaço aqui do Instagram para colocar algumas pílulas desse conteúdo. Não sei se você já conhece meu podcast, mas ele está lá no Spotify, na Apple e também no Google Podcast. Se chama Pitch com a Muripinho. É um podcast onde eu falo mais sobre a questão do investimento anjo, do lado da startup e do lado do investidor. Já o canal no YouTube, não. Ele é mais focado no empreendedor mesmo. E ele fala um pouco mais sobre a jornada, perguntas mais complicadas de se perguntar no dia a dia e que merecem vídeos ali de 3, 5, 10 minutos. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para fazer um acordo de sócios. Como é que eu faço para me proteger mesmo assim? Ou o que acontece quando uma startup é vendida? A equipe vai embora? Quanto que eu tenho que ceder de participação em cada um dos rounds? São perguntas que, se eu quiser responder em 15 segundos no story ou num vídeo no feed, depois de um dia, já era. E não adianta ficar salvando e colocando nos destaques. Não é assim que as pessoas consomem, na minha opinião. Eu acho que elas entram no seu Instagram e têm uma ideia do que você fala, como se fosse uma vitrine. E aí, se elas querem entender um pouco mais, elas precisam ir para as outras plataformas. É onde eu consigo colocar mais profundidade. Não sei se você concorda com isso e se você produz conteúdo aqui no Insta, mas você já pensou quão é fácil você criar o seu podcast? Você já pensou como que pode ser mais imersivo criar um vídeo no YouTube, colocando seu celular em modo landscape e fazendo um vídeo de 3, 5 minutos? Eu acho que você tem muito mais para compartilhar do que simplesmente uma foto legal ou um textinho pedindo seu like ou pedindo seu comentário.
e eu vou começar a testar isso a partir de agora. O que vocês acham? Gostam dos meus conteúdos? Coloca aqui nos comentários para mim o que você acha que eu deveria abordar mais, o que você gosta do meu conteúdo, que você adoraria ver na minha newsletter, no meu podcast, no meu canal no YouTube. E aqui no Insta também. Não vou abandonar ninguém não, fiquem calmos. Eu só vou ter um pouco mais de profundidade e um pouco mais de tempo para pensar em conteúdos que realmente podem transformar a nossa, a minha, a sua jornada. Fechou? Um abraço, gente. Até lá.